Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida 360. E hoje, dando sequência às nossos capítulos sobre bicicleta, sobre bike, ciclismo, etc., vamos falar de Ciclismo de pista, mais uma modalidade que tem 1 milhão de possibilidades. Então, faremos uma introdução às diversas provas do ciclismo de pista. Você gosta do ciclismo de pista, você conhece e sabe o que vem pela frente? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, pra você ficar ligado nessa série dentro da série de ciclismo, que é do ciclismo de pista. bora lá? Mais uma? Isso aí. Vamos lá. Então, seu Pipo, ciclismo de pista. Como é que é esse bicho? Como é que se brinca nessa brincadeira? Vamos lá. A gente vai apresentar hoje as modalidades que fazem parte do ciclismo de pista. Não vamos nem falar de todas, vamos falar das principais, tá? E também não vou falar de todas as possibilidades de pistas que existem. A gente vai usar sempre uma pista padrão aqui de 250 metros, que é o padrão que se usa hoje em campeonatos mundiais e Olimpíada, para tornar mais fácil, tá? As pequenas variações que tiverem de uma pista para outra ou de formatos, você aprendendo aqui, entendendo aqui, tá tudo certo, você vai compreender essas Só vou adaptações. fazer uma dúvida para a galera entender. A gente está fazendo uma série sobre ciclismo. Dentro dessa série de ciclismo, a gente está fazendo minisséries de algumas modalidades em específico. A gente acabou de fazer uma minissérie sobre mountain bike, certo? Isso, Agora vamos fazer uma minissérie sobre ciclismo de pista e vão isso. ter alguns episódios descolados no meio aí que não tem tantas modalidades, submodalidades assim, né? Exatamente. Algumas das modalidades do ciclismo, elas têm várias ramificações, por isso que demandam que a gente gaste um pouquinho mais de tempo. Então hoje, como vocês viram na série do mountain bike, eu vou apresentar só as modalidades, os tipos de prova que tem no ciclismo de pista, para depois a gente dividir isso em 2 ou 3 episódios explicando um pouquinho mais Os sobre cada uma. pormenores, né? Aqui tem bastante regra, bastante detalhe, tem muita informação interessante, então vai ser muito legal de acompanhar. Podemos começar? Bora, 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 Então bora, vamos bora, lá, vamos bora. começar por algum lugar, né? Vamos começar explicando as características básicas, né? O que que é a pista, como é que não é, só para entender o Isso. grosso, né? Então vamos lá. Ciclismo de pista. O que é essa pista? É uma pista normalmente de 250 metros, tá? Ela pode ter algumas variações aí seguindo padrões internacionais, mas hoje 250 metros meio que se tornou o padrão utilizado em competição. Basicamente todas que a gente vai ver de Olimpíada, Campeonato Mundial, sempre 250 metros. É, indoor, então num ginásio, num estádio, né, fechado, tá? Algumas são outdoor, né? Mas Existem, mas desses que a gente vai ver, dificilmente a gente vai ver alguma outdoor, todas tá? com piso de E madeira. aí todas essas que são cobertas, né, piso de madeira. Lembrando que não é qualquer madeira, tudo muito especial, feito com muito carinho. Cheio de frescura para Exatamente, a engenharia da pista, ela é bem complexa, porque é uma pista que para manter velocidade, né, e dar fluidez nas provas, ela tem a curva como se fosse para fazer uma reta infinita. Uhum. Então a inclinação da curva é muito alta, tá? São mais de 40 graus de inclinação na curva. Cara, é assim, né? É uma parede, exato, é um paredão. Vamos colocar a foto de uma pista aqui. Bora. A gente coloca aqui, ó, vai aparecer a foto da pista para vocês entenderem do que a gente está falando. Existem pistas, no Brasil existem pistas abertas, que aí elas são de concreto, não são de madeira, mas as de madeira normalmente não. Acho que todas esse padrão competição atual, todas espinho siberiano, e elas têm uma restrição quanto à Temperatura. temperatura, porque a madeira ela empena, né? Não me pena de lata aí. É, e inclusive desde a fabricação, o transporte, tudo isso já tem que ser Climatizado. climatizado, né? Se eu não estou enganado, elas não podem passar de 28 graus, tá? Senão ela já começa a sofrer alguma eh, modificação, né? Ela já tem uma dilatação, ou um leve empenamento que já torna o encaixe não tão preciso na pista, e isso é um perigo.
Então, características da pista são essas. A gente vai ver diversas marcações. Vocês vão ver aí na pista, na imagem que vocês viram. Não tem tanto problema aqui, quando a gente for falar das modalidades, isso não tem tanta relação, não. Tá? Isso é mais referência para os atletas mesmo. E para algumas punições que possam ocorrer, para os árbitros poderem usar de referência mesmo. Uhum. Então, não se preocupem muito com isso. As bikes. Vamos lá, vamos para as bikes. Bicicletas visualmente parecidas com bicicletas de ciclismo de estrada, tá? Com duas opções de guidão. Então, para algumas provas, guidão convencional, aquele guidão curvo, né? Que seria o drop bar. E para algumas modalidades, o guidão de contrarrelógio, guidão aero, que é o guidão onde a gente apoia o antebraço e segura com a mão na ponta do clipe. Principal diferença, essas bicicletas têm marcha fixa. O que é marcha fixa? Elas têm uma única relação de marcha, uma única coroa e um único pinhão, e elas não têm a roda livre. O que é não ter a roda livre? Essa bicicleta, se você está fora da bike e empurra a bicicleta, o pedal vira. Então ela por isso que é chamada de uma bicicleta fixa. Ou seja, quase como se o pedal tivesse grudado na roda. A roda mexeu, o pedal mexe. Não tem como não... É isso, mas é exatamente isso, tá? Então, é uma bicicleta que você tem dificuldade de ganhar velocidade, não tem troca de marcha, e para frear você também não freia de uma vez, você não tem freio nessa bicicleta. Não existe o dispositivo freio, não tem manete de freio, não tem nada. O freio ele é feito de forma... o atleta vai desacelerando, fazendo força contra pedal. Então ele vai diminuindo a rotação e fazendo um pouco de força para trás mesmo, para diminuir a velocidade até parar. Outro detalhe é que os pés dos caras, a sapatilha dos caras é praticamente amarrada no pedal para não ter perigo. Isso, além de ter o clipe, o pedal de pista, ele tem espaço para correr, uma ou duas, né? E algumas provas eles usam, em outras não. Mas ele tem essa possibilidade para fixar mesmo. Então é muito comum quem estiver acompanhando, às vezes quando se tiver algum acidente, alguma coisa, você vê que o pé não sai. Diferente do que acontece na estrada, por quê? Porque o pé tá fixo. Fazer uma coisa diferente, vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó. Não vou prometer, a gente vai tentar colocar aqui um pedacinho de um vídeo do cara fazendo uma largada. Pra ver o cara. Legal, Ver o legal. cara saindo. Só pra você entender o que é o. Mas foto tem também, só Foto pra entender tem. o que é o Vai esforço. ser legal pra ver o cara. É. A saída, é bem legal. E dá pra ver também, vai ficar nítido você enxergar a sapatilha com uma ou duas cintas, né? Ela é presa. Exatamente para fixar, não correr o risco desse excesso de força. Pode até quebrar o taco, quebrar alguma coisa, então realmente fica travado. Roupa dos atletas e capacete. Capacete se assemelha muito aos capacetes usados na estrada. Alguns, dependendo do tipo de prova, vai ser o capacete normal mais ventilado, em outros o capacete aero. E a roupa, todas as roupas aqui vão parecer as roupas de contrarrelógio de ciclismo, que são roupas mais coladas, né? Elas não têm bolso, então são roupas bem coladas, normalmente com manga comprida, por uma questão aerodinâmica mesmo. E em algumas provas vão estar de luva, em outras não, tá? Então, não vejo assim coisas extremamente diferentes do que a gente vê no ciclismo de pista quanto à vestimenta do atleta. O que a gente vai perceber, que a gente também tem diferentes biotipos de acordo com as provas. Então, a gente vai ver atletas muito mais fortes e mais pesados para as provas curtas e de alta intensidade, explosivas, de sprint. E atletas já um pouco mais magros, mais, né, não Mais- tanto volume de músculo mais para as skills, provas, né? mas para provas mais longas. Lembrando que a gente tem provas de até 40 quilômetros numa pista de 250 metros, ou seja, prova de 200 voltas, tá? E aí, para começar, 200 voltas ali, Para a gente começar, vamos falar de uma prova que ela é classificatória. Isso acontece, tá? Na pista acontece isso, que é a prova de 200 metros de contrarrelógio. Então, o que acontece? Os atletas entram na pista, todos os atletas inscritos vão entrar na pista, e eles vão ter um número determinado de voltas para que se cronometre apenas os últimos 200 metros. Então, existe uma linha dentro desses 250 metros da pista, tem uma linha de marcação do falta 200, né? Que é o ponto de início da cronometragem dos 200 metros. Então, é do 50 metros da pista até os 250. O atleta pode acelerar a qualquer momento, tá? Não tem problema, ele pode acelerar a qualquer momento. O que conta são só aqueles 200 metros. Feita a classificatória, com todos os atletas inscritos,
vão ser pegos os 8 melhores tempos para fazer um mata-mata, tá? Normalmente, o formato que a gente vai encontrar desses 8 atletas é que eles vão se enfrentar em duplas. Então, 2-2, em baterias também de 200 metros, onde quem vai ganhar não é quem tem 200 metros melhor, e sim quem passar a linha de chegada antes. Aí tira a estratégia dos 200 metros e é quem cruzar a linha antes, tá? E é melhor de 3. Por que melhor de 3? Porque os atletas alternam quem larga na linha interna da pista. Como a gente falou, a pista ela é assim. Então quem larga por baixo tem vantagem. Tem a vantagem de defender a posição. Então eles largam alternados nas baterias. Seria mais ou menos quando tem o jogo de futebol, qualquer jogo de quadra e tal, que você troca de lado para eliminar qualquer desvantagem que possa ter por causa da luz batendo no olho. Isso, exato. Então vamos pro melhor de 3. Em algumas provas vocês podem encontrar a bateria do sprint com 4 atletas, tá? Mas normalmente são 2 no formato de Campeonato Mundial e Olimpíada, a gente vai encontrar sempre 2, tá? Então essa é a prova mais rápida do ciclismo de pista, que são os 200 metros. Mais rápida no sentido de curta também, né? De curta e de velocidade. Eles chegam a 75 km por hora nesse tipo de prova. É assustador. E são os atletas mais fortes também, visualmente mais fortes. E a gente vai ver que alguns desses atletas aparecem numa outra prova, como os largadores da outra prova, né, que a gente vai explicar. Vou falar dela já que a gente usa essa... qual que é essa prova que eles também, às vezes, fazem parte? É o sprint por equipes. Esse primeiro seria o sprint. Esse é o sprint individual e o outro é o sprint por equipes. O sprint por equipes ele é um pouquinho diferente, porque em momento algum a gente vai ter a largada das equipes lado a lado e disputando roda a roda. O que é o sprint por equipes? 3 atletas de cada país, né? Nesse tipo de prova largam-se em lados opostos. Então, de um lado da pista larga uma equipe, do lado oposto larga outra. 3 atletas, um ao lado do outro. Um atleta no partidor. O que é o partidor? O partidor é um bloco de partida que ele segura a roda de uma das bicicletas e ele está conectado ao cronômetro. Então, quando o árbitro dá a largada, ele libera a roda da bicicleta para não ter queima de largada e solta o tempo também. E os outros 2 atletas que estão com pessoas da equipe, né, segurando a bike. Eles saem com referência do primeiro, então não tem problema. Até se eles saírem um pouco antes, tá, não tem problema. Só lembrando, tá? Porque os caras estão o tempo inteiro com os pés amarrados no pedal. Então o cara não consegue ficar com um pé no chão, segurando pra... Isso. No ciclismo de pista, em momento algum, o atleta vai estar desclipado na pista. Então tá? não põe o pé no chão. Ele não põe o pé no chão. Até por causa da inclinação, enfim, vários fatores. Nessa prova largam os 3 atletas. O primeiro atleta, que normalmente é um atleta de sprint, quando ele conclui a primeira volta, ele sai da prova. O segundo atleta completa a segunda volta e sai da prova, e só o terceiro atleta conclui a prova. E o tempo é somado dos 750 metros, as 3 voltas, tá? Então, todos os atletas largam e a cada volta um atleta sai. Isso vai acontecer simultaneamente, né? Vão largar as equipes em lados opostos e acontece essa mesma dinâmica. Só uma dúvida rápida aqui. Ou seja, os 2 primeiros se rebentaram de correr. Se o último comeu bola... Ele já ferrou a porra toda. O que conta é a roda... O que conta é a bike dele, né? O que pode acontecer às vezes? Num erro de estratégia, ou até um atleta cansado, ou não treinaram muito, abrir uma distância muito grande entre os atletas e perder a eficiência do vácuo. E acontece, às vezes, de ter que segurar um pouquinho para o terceiro encostar. Por quê? Lembrando que como cada um tem uma proposta diferente, uma função diferente dentro dessa prova, a relação de marcha deles é diferente. Normalmente o que larga tem uma relação de marcha um pouco mais leve para ter aceleração. Então é muito comum nos primeiros 150 metros o primeiro colocado, o largador, abrir um pouquinho até de distância. Chega a abrir umas 2, 3 bikes. Mas nessa distância, com a velocidade que eles estão, ainda tem influência do vácuo. Então não tem problema. Então a gente pode definir que seria, só para a gente passar para a próxima categoria, para a próxima modalidade, os 2 primeiros atletas da equipe, eles estão ali só para quebrar o vento do terceiro. Praticamente para embalar o terceiro, exatamente. Para o terceiro dar tudo o que tem. Ele que vai finalizar. Exato, lembrando que o que manda é o tempo da equipe. Então é do tempo que larga o primeiro ao tempo que termina o último. Tá? Então é isso que determina. Agora a gente vai para provas ainda de velocidade, né? E provas, não vou falar individuais, mas provas onde você fica sozinho na pista ou em lados opostos, que é a perseguição individual. O que é a perseguição individual? Essa é a prova de, vamos dizer assim,
eu acho que é a prova mais desgastante, porque são 4 quilômetros, tanto no masculino quanto no feminino, tá? Lembrando que essas provas que a gente tem falado, todas têm masculino e feminino. São 4 quilômetros na pista, então são 16 voltas, tá? Atletas largam em lados opostos também, e como o nome já falou, é individual. Mesmo esquema, classificatória, fase classificatória. Então, fase classificatória tomada de tempo, cada um faz os 4 quilômetros. De todos os atletas que participaram, que tomaram tempo, vão pegar os 4 melhores tempos. Terceiro e quarto tempo vão voltar para a pista para disputar a medalha de bronze. Primeiro e segundo voltam para disputar a medalha de ouro. Tá? Então essa é uma prova até fácil, uma dinâmica fácil de entender. Não é nessa que se o cara na eliminatória, o cara fazer uma volta em cima, ele já ganhou? Na eliminatória, não. Na verdade, na classificatória, não. Na eliminatória, Quando tá nas finais, né? Sim. Quando a disputa de medalha, se por um acaso um atleta tirar 125 metros de distância, ou seja, meia pista, pro outro, se ele pegar pelas costas, ele já tem a vitória. Você tá? tenta assim, né? Os caras largam aqui e estão correndo assim, né? Eles estão assim. Isso, um Eles corre estão atrás assim. do outro. Se por um acaso esse aqui alcançar o outro e encostar nesse aqui, ele já ganhou. Se ele passar. Se ele passar, né? Se ele passar, já ganhou. Se ele passar, ele ganha, tá? É muito difícil acontecer isso em grandes competições, porque realmente o nível é muito próximo e normalmente a briga fica no final dos 4 quilômetros, uma diferença ali, no máximo nesse nível, em 2 segundos. Então, e a gente tá falando que pra pegar pelas costas tem que ter, sei lá, uns 12 segundos, 15 segundos, eu imagino que é alguma coisa assim, tá? Não vou lembrar exatamente, mas é bastante. É bastante. Tem que ter uma diferença de Mas nível é bem possível. grande. Passando para a próxima prova de perseguição, que é a perseguição por equipes. É basicamente a mesma coisa, só que largam 4 atletas de cada equipe, né? Então eles revezam, diferente do sprint, que eu já expliquei, que um atleta faz a volta e sai, nesse eles podem revezar da forma que quiserem. A única regra é, o tempo que conta é a 5ª roda. O que significa isso? É a roda do terceiro atleta. Ou seja, tem que chegar, tem que cruzar. Tem que terminar, só 3 atletas tem que terminar. Então, normalmente, o quarto atleta ele é muito estratégico, porque normalmente ele fica mais tempo puxando a prova. Durante o revezamento, ele fica por mais tempo. Se desgasta mais. E ali, entre 2.750 metros e 3.250 metros, ele sai da prova. E essa é uma prova, quando vocês perceberem, estiverem assistindo, quando os atletas vêm para a chegada, eles não vêm alinhados. Como que conta é a roda do último, eles tentam passar um do lado do outro. Quanto mais próximo um do outro passar, melhor é o tempo. Porque eles tiram essa diferença do espaço das bikes. Né? Mesmo formato do individual. Bateria classificatória, pegam os 4 melhores tempos, terceiro e quarto disputam bronze, primeiro e segundo disputam ouro. Se pegar pelas costas, aqui sim pode acontecer de Mais pegar fácil. pelas costas, por quê? Pode ter tombo. Num revezamento, um atleta pode cair e aí ficam só 3. E às vezes uma equipe com 3 desde a segunda volta e a outra com 4 às vezes pega pelas costas. Então aqui, às vezes acontece de pegar pelas costas, tá? Lembrando que na fase classificatória, se pegar pelas costas não tem problema nenhum. Que quanto eu tenho? Continua porque precisa ter o tempo de classificação, tá? Até porque existe pontuação num ranking e se você for quinto, se for oitavo ou se for 15º, tem uma pontuação diferente. Então é importante que você conclua. Né? Mais uma prova individual, duríssima, que é a prova do quilômetro, ou seja, 1 quilômetro cronometrado, larga parado do partidor, e você faz as 4 voltas, todas contando o tempo. É do tempo que larga ao tempo que chega. Quem fizer mais rápido. Fez mais rápido, ganha. E 500 metros, 2 voltas, mesma dinâmica. Tá? Se eu não me engano, homem faz quilômetro e mulher faz 500 metros. Tá? A gente vai colocar essa informação aqui, ó, mas tenho quase certeza que é isso. A mulher faz 500 metros e o homem faz o quilômetro. Deixa eu ver se tem mais alguma prova dessas com um número menor de pessoas. Não, agora nós vamos entrar para as provas já com um número maior de atletas na pista. Começando pelo Keirin. O que é essa prova Keirin? Que nome é esse, né? Nome diferente. Essa prova é uma prova... acho que é a prova mais diferente, né? Porque tem uma moto na jogada. É tipo como se fosse o carro madrinha da É um Fórmula pacer. 1. Na verdade é um pacer, tá? O que acontece? Só para vocês entenderem. Essa moto, os atletas, eles são sorteados, o alinhamento que eles fazem, 5 atletas, tá? Normalmente 5 atletas. Então eles têm um sorteio de alinhamento. O que é esse sorteio de alinhamento? Eles são obrigados a ficar nessa posição, nessa disposição, né? 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto eles estiverem atrás da moto, eles não podem trocar de posição. Ah, mas o que tem? Qual a função da moto?
A moto ela vai acelerando a cada volta, ela ganha um pouco de velocidade até chegar a 60 km por hora. E aí, quando ela chega nessa velocidade, ela sai. Ela vai sair da pista e a hora que ela sai da pista, os outros 5 atletas, né? Os 5 atletas, eles vão dar 3 voltas. Na mesma. Não, eles vão dar 3 voltas disputando a chegada. Ah, tá. Aí, a hora que a moto Aí o bicho sai, valendo. a hora que a moto sai, eles podem trocar posição. Então, teoricamente, a hora que a moto sai, os 5 é pra estar a 60 km por hora. E aí Isso. o cara vai dar o seu E aí, melhor. vamos dizer assim, começa. Se vira. Começa a prova de Se Keirin, vira que é a nos 30. disputa pelos 750 metros. É legal essa prova, tá? E aí ela tem sistema de classificatório também. Então, dependendo do formato do evento, classificam os 2 primeiros, classificam os 3 primeiros, e baterias rolando e fazendo eliminatórias até formar a final. Existem provas com 6 atletas, ou 7 atletas, ou 10 atletas no Keirin? Existe. Depende muito do campeonato, tá? Então eu falei, 5 aqui é basicamente o mínimo que você vai ver, mas mais é possível. Deixa eu ver aqui, eu falei. Corrida por pontos. Essa corrida por pontos, ela é uma corrida de pelotão. É uma corrida de pelotão que ela tem 15 quilômetros. Não, são 15 quilômetros, é isso mesmo. São 30 voltas. E ela tem 12 sprints. Então, durante essas 30 voltas, existem mini chegadas, né? Então, tem metas que contam pontos. Primeiro, segundo, terceiro. E seu somatório de pontos durante a prova é que vai determinar quem é o Ou campeão. seja, você tem como se fossem checkpoints durante a prova. Você tem mini chegadas, né? Você tem Mas metas. você continua a prova. Você Continua. chegou, mas continua. Você fez a chegada, fiz 3 pontos, na outra fiz 5, nessa eu não fiz nenhum. Ao final da prova, quem tiver mais pontos ganha. Então não é quem chega na 30ª volta na frente, é quem fez mais pontos. São 12 mini provas dentro de uma prova. Isso. E aí tem alguns bônus que são os seguintes: se você, por um acaso, conseguir escapar e der uma volta no pelotão, você ganha 20 pontos. Tá? Do mesmo jeito que se você tomar uma volta do pelotão, você perde 20 pontos. Então esse é o formato. Aqui é um número variado de atletas, tá? Você pode ver 10 atletas, 20 atletas, depende um pouco da prova, número de inscritos, o tamanho do evento. E é individual. É tudo cada um por si. Isso, cada um por Não é de si. equipe. Tem uma outra prova que é a Scratch. A Scratch também é uma prova de 15 quilômetros. Uma prova de 15 quilômetros. E essa é uma corrida de ciclismo dentro do velódromo. Essa é uma prova com dinâmica de ciclismo mesmo, aonde o atleta que passar na frente na última volta ganha. Essa não tem pontos, tá? Então essa prova é uma prova que tem mais estratégia, né? De às vezes tentar uma fuga, né? Tentar escapar. Então essa é uma prova que tem uma dinâmica um pouco diferente. É interessante essa prova. Por quê? Porque se o atleta der uma volta no pelotão, ele dá uma volta na frente do pelotão. Né? Então ele tá ali, ele fica guardado, ele ganha uma prova. Tá tranquilão, né? Exato, então é uma prova que tem uma dinâmica diferente. Tá? Cadê Que aquela mais que maluca? faltou? Aquela maluca. Eu só quero ver se tem mais alguma para eu falar. Tem uma prova legal que é a prova de eliminação. O que é a prova de eliminação? Larga um número determinado de atletas, se eu não me engano são 20, vou confirmar essa informação, tá? E eles vão largar neutralizados, todos eles largam neutralizado, acho que eles fazem 2 voltas neutralizados, aí vai dar um tiro de largada. Deu um tiro de largada, a cada 2 voltas é feita uma chegada. A cada chegada elimina o último atleta. Até ficar um. Até ficar um. Resta um mesmo, tá? Mas como o atleta sabe que foi eliminado? Normalmente ele tem um dispositivo na bicicleta dele ali em cima do guidão. E além do narrador de arena falar quem foi o atleta eliminado, quando ele passa a linha de chegada já pisca. Em vermelho, Vaza. já mostra que ele tem que sair. Então ele sai da pista, tá? E aí essa prova, quantas voltas são? Depende de quantos atletas tem. Por isso que eu falei, acho que são até 20 atletas. Mas até sobrar um. Então pode ser que essa prova tenha 40 voltas ou que ela tenha 38 voltas, depende um pouco do evento. Mas a ideia é que a partir da hora da largada, deu o tiro de largada, a cada 2 voltas tem uma chegada. O ritmo é insano. É bem legal de assistir. Que mais que a gente tem para falar aqui? Vamos falar da última prova que acontece na pista sem ser uma prova combinada, que aqui também tem bagunça. Estamos falando das principais, existem algumas outras aqui que eu nem vou falar, que elas estão fora do
do nosso calendário aqui, do nosso programa, na verdade. Tem mais uma. Tem uma outra prova que chama tempo. O que é a prova de tempo? Essa prova de tempo, ela também tem pontuações. Só que o formato da pontuação é diferente de uma prova por pontos. Então ela tem um número menor de chegadas, tá? E ela é uma prova um pouco mais extensa. Se eu não me engano, essa prova tem 20 quilômetros. Mas a dinâmica dela lembra um pouco da Scratch, tá? Essa prova de tempo. Já vou até tirar essa dúvida aqui na lata, só para não falar, não deixar a galera sem saber o que é. Aguenta aí que eu já falo para vocês. Só para eu ver o que realmente tem de diferença e se eu não vou passar a informação errada aqui. Enquanto eu tô olhando aqui, vou passar para vocês uma informação interessante que na pista é muito comum a gente ver alguns atletas que correm no ciclismo de estrada, tá? É bem comum isso acontecer. Vou falar alguns nomes que quem acompanha ciclismo vai ver na pista. O Elia Viviani, tá? O Fernando Gaviria. Esses caras são da pista? Esses caras são do ciclismo de estrada, sprinters. A gente teve um caso interessante na Olimpíada de Londres 2012, onde foram participar da Madison, um cara que já tinha sido campeão mundial de perseguição individual e foi campeão do Tour de France, Bradley Wiggins, junto com o maior vencedor de etapas do Tour de France, o Mark Cavendish. A gente estava até vendo esse vídeo, um compacto, né? Teve um tombo nessa prova, vou falar dessa prova daqui a pouco. Vamos lá, prova tempo que eu falei para vocês. São 10 quilômetros só, tá? Então elas são 10 quilômetros. E a cada 4 voltas Tem uma eliminação. tem Tem a marcação de pontos. tem uma marcação de pontos. E é um ponto só, tá? E tem aquele mesmo esquema de volta. Tomou volta, perde 20 pontos, ganhou volta, Ganha 20 ganha 20 pontos. Então é uma dinâmica um pouco diferente, porque é uma prova diferente da prova por pontos, a pontuação é menor. Né? Então ela mistura pontos com scratch. É uma prova meio bagunçada. Fechou. Vamos agora para a prova que eu estava falando aqui, que o Wiggins participou junto com o Mark Cavendish, que é a prova de Madison. O que é a prova de Madison? Cara, meio louca. Uma prova de 40 quilômetros, 200 voltas, feitas em dupla, simultaneamente na pista, revezando. Uma galera se matando. Fica muita gente na pista e eles realmente revezam enquanto pedalam. É a prova mais louca que tem, cara. Vocês já assistiram aquela prova de revezamento de 4 atletas? Que os caras vêm com o bastão, né? na mão e passam o bastão pro outro? Só que lá Pensa nisso, só que os caras estão numa bike, com o pé amarrado no negócio, aí o nego vem com um rápido, outro devagar, o nego dá a mão pro cara, estilinha o cara pra frente, joga e para. Só que isso no meio de uma galera na pista, assim. Tanto que é a prova que acontecem mais acidentes, porque exatamente tem essa leitura complicada da hora que o atleta vem fazer a troca, o outro tá querendo ultrapassar, enfim, é uma bagunça que até acontece pouco acidente pela bagunça que é, né? Eu vou fazer de novo assim, aquela mesma coisa que eu fiz no começo do vídeo. Se eu conseguir achar um pedacinho dessa prova... pelo menos uma troca, né? Uma troca pra vocês entenderem a bagunça que é isso na pista. É bem legal. É legal. Essa prova é uma dinâmica muito diferente. São 200 voltas, né? 200 voltas. É muito difícil entender quem tá ganhando, tá? Então você tem que ficar ligado na cronometragem. Tem um juiz só pra isso, né? Todas as provas de pista, na verdade, tem um árbitro sempre apontando, essas provas em massa, sempre apontando quem é o primeiro colocado. Porque quando essas provas que você dá a volta e pega o pelotão pelas costas, essas bagunças todas, você fica meio perdido. E mais uma coisa legal. O que acontece quando uma prova por pontos, eu pego o pelotão e eu ganho 20 pontos? Eu não sou mais o líder. Eu já tive meu bônus. O líder é o cara que tá na frente. E às vezes esse cara que tá na frente é um que tá escapado. Então nem é o líder do pelotão. Vamos supor, eu dei a volta e tem mais 2 atletas tentando dar a volta. Então eu deixei de ser o líder e esse cara que tá às vezes 20 metros atrás de mim passou a ser o líder. E não a ponta do pelotão. Então tem um árbitro, um comissário, responsável por apontar o tempo todo, a cada volta, quem é o líder. Bem louco isso. É uma bagunça. É muito difícil. É muito difícil essa função e é muita responsabilidade. Deixa eu só ver se eu esqueci, se ficou alguma prova para trás, dessas individuais. Não. Agora a gente vai falar de uma prova que é combinada. Aqui também tem essa arte, ela é chamada de Omnium, tá? Deixa eu chegar nela aqui.
para exatamente eu não falar besteira, porque acontecem, ela é dividida são 4 provas, você faz 2 num dia e 2 no outro, tá? E elas vão somando pontos. Deixa eu ver onde eu tô aqui, tô ok. É quase um decathlon, só que de 4 provas de bike. Isso, é uma prova combinada de bike. O cara faz um Madison, faz um sprint, faz um não sei o que. Tem Não, todas as provas. individuais. Não, todas as provas com pelotão. Por que facilitar se pode dificultar? Já teve esse formato, tá? Antigamente eram 6 provas. Eram 6 e agora não mais, agora são 4. Eles começam com uma scratch, 10 km para homens, 7,5 para mulheres. Que é aquela prova meio que imita uma corrida de bicicleta mesmo, só que no Quem pelotão. chegou primeiro ganha. Isso. Depois eles fazem uma tempo, que é aquela que tem a mesma que tem pontuação, mas que são poucos pontos. 10 quilômetros. 10 km homens, 7,5 mulheres. Depois eles fazem. Aí no segundo dia eles começam com a prova de eliminação. Ou seja, aquela que ficou por último cada 2 voltas. A cada 2 voltas tem um sprint, fica por último. E eles terminam com uma prova por pontos: 25 km para homem e 20 km para as mulheres. A cada prova, pontos são somados, de acordo com a sua classificação. E você leva esses pontos para a prova por pontos. E não é de equipe, é individual. É individual. É igualzinho no atletismo. Exato. Só que você vai somando pontos e você leva esses pontos para a última prova. Não é que a última prova pontua também e soma, não. Se até lá eu tinha 30 pontos, eu largo a prova por pontos com 30 pontos. Então é legal porque a prova, como a prova por pontos é a que distribui mais pontos, dá muita reviravolta. Às vezes o atleta estava em 10º, ser campeão. Porque na prova de pontos ele conseguiu ter a melhor estratégia e pontuar muito. É uma dinâmica bem diferente. E en passant por cima, para vocês Aqui entenderem está a apresentação né, das principais modalidades que acontecem no ciclismo de pista. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de cada uma, falando um pouquinho mais de regras, de dinâmica. A gente passou bem por cima aqui. Eu acho que dá pra gente dividir, eu acho que em 2 episódios, mas eu acho que a gente vai acabar fazendo em 3, tá? Porque tem bastante coisa, tem muita dúvida, muita coisa legal pra gente falar aqui. E é isso. Apresentado o ciclismo de pista. E a gente inicia mais uma minissérie dentro da série. Dentro da série. É isso? Legal. Então, ó, já aproveito. Por favor, deixa o like, dá um puta trabalho fazer isso. É muito gostoso e prazeroso pra gente, mas, cara, dá um trabalho. E a forma de se recompensar a gente é dando um like pra gente aí, dizendo que vocês estão gostando do conteúdo. E se inscreve lá no canal, ativa a notificação. Essa série vai ser muito legal. Deixe seus comentários. É sempre legal a gente saber se você está gostando ou não. Até se você tem dúvida ou se a gente esqueceu de falar alguma coisa que para você é importante que você saiba e que a gente não falou, porque a nossa ideia aqui não é ensinar ninguém a ser competidor dessa modalidade, é apresentar a modalidade. Mas às vezes a gente passa alguma informação, deixa passar alguma informação que é importante. Aí você deixa aí, que ajuda bastante a gente. É isso? É isso? Por enquanto é isso? Bora continuar então essa série. Galera, obrigado. Fica ligado que vai ter mais. Obrigado. Valeu. Valeu, tamo junto.